Boa tarde, irmão e irmã. Vamos começar mais um programa, né? Bíblia e Misticismo, né? Hoje com o tema da carruagem, carro de Deus, Merkabah, relacionado a outros assuntos, né? Vou tratar de alguns assuntos de Cabala, baseado em Zohar comentado, né? E alguns outros assuntos aí esotéricos e místicos. Nosso programa Bíblia e Misticismo deu uma parada, mas a gente tá voltando, né? Eu notei um pouco de feedback, a redução de visualizações, tô voltando agora, depois de umas semanas aí, e a gente vai fazendo um programa por semana novamente, e sempre na divulgação aí dos livros, né, Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, e outros, e a gente vai continuar no trabalho místico, com ou sem, muitas vezes, o retorno. Tá bom, pessoal? Eu vou para a vinheta e estou voltando, então. Então, hoje, né, isso aqui é reflexo de uma leitura de ontem, né, com amigos aí, do Zohar comentado por Bnei Baru, né, escola, e o Baal Shem Tov, e Lightman, né. Situações aqui que a gente percebe, né, da Kabbalah, é que Moisés não se refere apenas a um homem, né. O primeiro detalhe é esse, né, que Moisés está se referindo ao próprio carro Merkabah, ao carro de Deus, né? A esse portal, né? Não bem um carro, uma carruagem. Que é aquela visão de Ezequiel, lembra lá? Ezequiel ali no versículo 3, né? 1:3, eu acho, ele tem essa visão aí, né? De Deus. Animais com 4 rostos e aquela coisa de anjos e tudo mais, né? E o Moisés representa isso, Moisés é isso, né? Ele é o que o cabalista ali no Zohar comentou como luz branca, né? E ele é o senhor do fogo consumidor, né? Então uma coisa bem, né? É que o senhor, não é que ele é o senhor, ele diz, né? O senhor é um fogo consumidor. Por quê? Porque ali o senhor se refere à luz azul, né? Luz azul negra, que daí uma relação de grande rosto de Deus com pequeno rosto, com outras situações, né? Com a Sefirot mesmo, né? Então essas relações são relações da luz, ó, pessoal, superior, inferior, os níveis, né? Não quer se referir a homem, a profeta, ou o que for que seja aí, né, bíblico, nada disso, né? Tá se referindo a uma outra situação. Eu comecei até lá em cima pela árvore do conhecimento, né? Que se refere ao mundo inferior ao nosso mundo aí no caso. Então o cabalista só fala primeiro disso, né? Então uma dualidade, uma ausência de Deus, Olam, né? O nosso mundo ele tem essa situação de árvore do conhecimento. Que o que resultou, conforme a Bíblia, resultou na morte, né, pessoal? Principalmente morte espiritual, né? A morte física não é nem tanto o caso. E o que se refere a essa Merkabah? Ah, mas é a carruagem, carro de Deus? Ela está se referindo a várias formas na Bíblia, desde animais, seres viventes, rodas, né, próprias bestas lá do Apocalipse, né? E os Ofanim, ordem de anjos. E aí a gente se refere, né, a situações de energia, forças, a comunicações de Deus, ou entre os homens, entre profetas. Esses são os anjos, né? Então são essas forças aí de comunicação. Então, claro que a comunicação com Deus, né? Por isso que é tão importante esses anjos, no caso aí em Ezequiel, no caso desses animais que aparecem no Gênesis, que as pessoas acham que é a criação de aves, né? Animais, não tem nada a ver, é os anjos mesmo, né? São seres superiores, espirituais, né? E também se refere à luz branca mais uma vez, ó, em dicotomia com a luz azul, que é uma luz que consome, né? A luz branca estaria ali no Senhor, em Deus, e a luz azul, misturada com negra, ela consumiria, ela faria esse fogo de consumidor. E o que isso refere? Se refere ao grande rosto, ao Zerampin, né? Segundo os judeus ali. E daí tem um paralelo com o pequeno rosto, né? Então são sefiras, esferas, né, da árvore da vida, superiores e inferiores, e essa relação. E o que nós podemos acender ou não nessa luz, né? Então nós vamos revelando ou não essa luz do Criador.
Por que não revela? Por que tem o fogo? Porque tem egoísmo, né? O nosso ego, ele acaba sendo necessitado de sacrifício. Então ele vai para a luz azul aqui, ó. Vai para a luz azul que é a queima, né? Que é onde tudo abaixo é consumido, que nem diz as escrituras, né? Tanto o Zohar como a Torá e a questão do sacrifício sacerdotal. Por onde isso é simbolizado? Mais ou menos pela vela, pela oração, incenso, né? Israel e os levitas, né? Os sacerdotes, no caso, então eles colocam a gordura, né? Ou, entre aspas, o sacrifício, né? E a vela significa Shekhinah, né? Shekhinah, ou Shekinah, né? Que o pessoal fala, é a vela. É essa luz aí, se for o consumidor da presença de Deus, presença divina, né? Como o nome significa. Tem um versículo que fala que vocês se apegam ao Senhor e nesse dia são vivos, né? Estarão vivos nesse dia. Nessa frase tem uma letra Val em maiúscula. Letra Val hebraica, né? Das letras hebraicas. Que aí se refere a gorduras, né? Que também é ceval, então. É a situação do sacrifício, situação da queima. Né? O que é sacrificado muitas vezes nesse mundo? É o nosso ego, porque senão a gente não chega até o Criador. Sem sacrificar o ego, nós não podemos amar o próximo, que seria aí toda a Torá, né? Sem sacrificar o ego, a gente não poderia fazer vários trabalhos espirituais, né, pessoal? Né? Então, isso aqui é muito importante, né? Esse sacrifício do ego. Isso tudo se refere a esses níveis espirituais que estão na Bíblia, que estão na Torá, ou né? E o Moshe, o Moisés, ele é aí o Merkabah, esse portal, né? Esse portal até Deus, esse portal. Não se refere a simplesmente profeta, homem, nada disso. Se refere a um conceito, uma ideia espiritual. A Bíblia se refere a ideias espirituais, a coisas espirituais, né? Com coisas, linguagens do nosso mundo. Deus não poderia, por exemplo, falar, o mundo espiritual é assim, essa. As pessoas não iam entender nada. Ele falou, não, o profeta, fogueira, poço de água, né, montanha, para se referir ao mundo espiritual, né? Não é que aqui a gente vai ter que procurar essas coisas por arqueologia, por nada a ver com isso, né? As pessoas ficam procurando o sentido literal e aí se perdem, né? E não vão achar nada, vão achar uma cidade às vezes destruída, ponto turístico, né? Não tem nada a ver com espiritualidade isso aí, né? Então, e claro, aqui nós estamos falando de níveis profundos de cabala. Eu não vou aprofundar mais, porque aqui tem outros níveis, tem partes do fim, tem situações energéticas de luz, vai e volta, circula, né? Tudo isso aqui é para uma relação do mundo espiritual, mundo divino, com o nosso mundo, né, pessoal? E com o nosso, principalmente, internos, né? Lá direita, esquerda, luz que se revela, não se revela, luz que não pode se revelar, por isso que aqui é sacrificada, né? Azul, negra e daí para Deus a superior seria a branca. Esferas de Rockmar, esferas de Binah, várias situações que tem aqui, né? Grande rosto, pequeno rosto, que nem eu falei, que são os conceitos de Cabala, né? Isso se refere à Bíblia, né? Isso é um sentido superior aí. Da Torá oral, que também está aí, né? Zohar está na Cabala, né? Não é simplesmente a Torá ou a Bíblia escrita, né? Então essa tradição mística aí, ela vai dar praticamente a verdade para nós aqui sobre o que se quer se referir no mundo espiritual. Né? Isso aqui, pessoal, ainda é o Zohar, mas é o Zohar comentado, né? O Zohar já normal já é um texto extenso, né, e complexo, imagine o comentado, né? Então a gente está se referindo a anjos, forças espirituais, luzes, né? E o nosso Senhor Yeshua seria um grande revelador disso aqui tudo, né? Isso aqui também é tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, né? Eu falei ali do Apocalipse, nós podemos pegar textos dos Evangelhos, nós encontramos muita coisa lá também, dessas trocas de luz, os vasos, o batismo. Tudo isso se refere à luz do Criador, né, pessoal? Não é simplesmente um batismo de água, nada a ver com isso. Né? Então é uma situação espiritual, é isso que nos interessa, né? E é isso que a Bíblia quer dizer, né? Por isso a Bíblia é misticismo. Eu já tenho 5, 6 livros só sobre a Bíblia tentando explicar alguma coisa dessas, né? Não só pela tradição de Cabala, mas outras tradições, que nem teosofia, gnose. E lá tem grandes verdades, só que não é simplesmente um culto, uma fé, não, é um conhecimento, uma sabedoria, né? Por isso que gnosis é conhecimento, né? Tem que usar a inteligência e Deus nos deu essa inteligência, né? Não,
E temos que chegar até ele na imagem e semelhança dele, né? Porque Deus é sábio, Deus é inteligente. Não simplesmente por simplicidade, né? Que não tem simplicidade nenhuma no universo, é complexo, né, pessoal? E esse conhecimento também é complexo. E à medida que nós temos informação, hoje em dia com a internet, vídeos, tudo isso, a gente pode trabalhar sim com conhecimentos superiores. Não precisa simplesmente repetir coisas que já se falaram, que não saem muitas vezes do comum, né? Ou do literal, que eu sempre falo. Não que o literal não seja importante, é assim, nós temos que estudar bastante o literal, a semântica da Bíblia, traduções, isso tudo é muito importante, eu também concordo, já nos meus livros também já falei de várias versões, às vezes no mesmo versículo, né, isso é comum, tem que se trabalhar mesmo, né. Mas no sentido místico, o sentido espiritual e filosófico da Bíblia está aqui, né, e isso que nos interessa, é isso que os judeus, por exemplo, os sábios, ou mesmo Yeshua, os discípulos deles, tratavam, né, é a doutrina do reino, né, isso aqui, né, pessoal, não é uma doutrina simplesmente de introdução, né? Porque a gente está falando de mundos espirituais e principalmente sabedoria, reino interno também, né? Tá bom, esse foi mais um programa em Bíblia e Misticismo, né? Nós vamos voltando, né? Depois de algum tempo parados aí, né? Uma volta um pouco humilde. Próximo programa eu vou falar de outros assuntos, até de misticismo. Não vou ficar tanto em cabala também só, né? Devo tratar de outros assuntos aí esotéricos e outras coisas sobre Bíblia, né? Eu vou ver uns comentários de um místico lá sobre Gênesis e outros versículos, né, outras passagens. Né, a gente vai discutir um pouco daquilo que a gente também acha, né, não só sobre o místico que comentou. Tá bom, pessoal? Até o próximo programa. Estejam com Deus, Yahoo, com o Espírito Santo, Hagadosh, e com Jesus, né? Yeshua vos levando até a salvação. Até mais.